Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o vídeo de 424. Então, nós, no vídeo anterior, tratávamos dos corpos orgânicos, dos corpos físicos, detentores de cota mínima de energia vital. Então nós temos que entender que existe uma cota única de energia vital para todo o organismo. Então pensemos da seguinte forma, só pensando, 5 kg de energia vital para um corpo físico. Tudo bem. Só que as áreas correspondentes às quais o indivíduo em vidas passadas muito prejudicou, muito ele gastou as energias vital daqueles órgãos em vidas passadas, nesta existência ele vai sofrer com uma certa carência. Por exemplo, a pessoa que usou mal o coração em vidas passadas, nesta existência, a cota de energia vital no coração vai ser menor. Por isso ele vai ter sempre uma baixa resistência imunológica no coração. A pessoa que usou mal os pulmões em vidas passadas, como usar mal os pulmões em vidas passadas? Cigarro demais, bebida demais e que se suicidou em águas profundas, ou que tomou veneno, ou que também amarrou a corda no pescoço e morreu por asfixia, afeta os pulmões. Ele vai retornar com bronquite, com asma, baixa resistência imunológica, pneumonia, todos os meses. Porque ali é uma baixa de resistência imunológica por falta de energia vital. Olha só para você como são as coisas. A pessoa que usou mal os olhos, mais cedo, catarata, miopia, estrabismos e outras complicações em seus olhos aparecerão, onde sofrerão seríssimas cirurgias, muitos a ter que usar óculos e por aí em diante. Mas como se usa os olhos mal, cobiçando, desejando através dos olhos, lendo e falando mal dos desígnios das leis divinas, ou lendo outras matérias e falando mal daquelas matérias, usando as vistas para o mal. Pessoas que nascem afônicas, né? Ele é totalmente afônico, ele não tem as cordas vocais, ele é mudo. Está relacionado a vários fatores. Pode ter usado uma corda para se suicidar, pode ter tomado veneno, pode ter na vida passada sido uma pessoa muito inteligente que usou as cordas vocais para falar mal. Pessoas totalmente sem inteligência nesta. É aquela pessoa crua de tudo. Você pega na mão dela para ela escrever o nome dela, ela escreve o teu nome em vez de escrever o nome dela. De tão analfabeta. Nasce analfabeta e morre analfabeta. Baixa resistência imunológica.
naquela área, baixa cota de energia vital naquela área. Pessoas com seríssimos problemas de ereção usou desregradamente os órgãos genitais em vidas passadas. Usou excessivamente. Queimou as energias. Voltou nesta 100, ou melhor, uns de 100%, uns 10% só de energia vital. Mas calma lá. Mulheres que são totalmente frígidas, essas que são denominadas essas mulheres frias, né? Não é que elas não gostam de fazer amor ali, sexo, com todo respeito, com o marido. É que o eu delas sabe que elas não possuem aquela energia vital. Parece que é uma coisa lhe diz. Então ela não tem energia vital. Se tem uns 10, 15%. Então é uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses. E olha lá. E o homem também. Tá. Só que não acabou, não. Isso é a lei de causa e efeito. Tá aqui no Livro dos Médiuns. Homens que sofrem problemas de próstata, porque usou essa válvula excretora do organismo em vidas passadas de uma forma errada, o homossexualismo. Essa doutrina não brinca não, né? Porque essa é uma válvula excretora do corpo físico. E o processo obsessivo, as trevas, levam as pessoas a usarem essas áreas para fantasia, prazeres. Depois, na próxima existência, vem com câncer de próstata, prostatite e outras inflamações na próstata, quando o homem, a vida toda, se não desencarna, ele nunca tem sossego com relação à próstata. Não acabamos. Eu acho que vó Leontina nunca comentou isso, porque às vezes fica com vergonha, né? Mas é estudo. É estudo. Se você entra numa sala de aula, você vai em busca de aprendizado. Que sala de aula é essa que não ministra aula? Que sala de aula é essa, vó Leontina, que nunca foi ministrada esses assuntos? Muito me assusta a senhora. O conhecimento que tem. Mulheres com problemas de hemorroida. É o mesmo probleminha. Mulheres hoje com problema de hemorroida. É o mesmo probleminha do homem que sofre de próstata. Por que ele sofre hoje de próstata? Porque no passado... ela no passado, e às vezes o homem no presente, a mulher no presente, ainda continuam usando estas regiões excretoras indevidamente para satisfazer prazeres. Isso é evolução? Isso é selvagerismo. Isso é usar o outro como escravo.
e ser vampiro das trevas? Depois, falar de vampiro, falar de treva? É engraçado, que trevas, que vampiros são esses? Os que encontram-se na erraticidade ou os que se encontram no corpo físico, desrespeitando uns aos outros? Quantas mulheres têm câncer câncer de amígdalas? Quantas pessoas têm câncer de garganta? Homem, mulher, câncer de amígdala, câncer de garganta, mulher, homem. Que significa em vidas passadas? Sexo oral. Não acreditem? Estude um pouco mais, se possível, nos departamentos espirituais. Isso aqui é tudo embasado em fatos. E está tudo aqui no livro dos médiuns. Ah, mas eu não encontro. Não encontra porque a pessoa está lendo. Você entendeu? E pensando na história da carochinha. O que deveria pensar assim, enquanto penso na história da carochinha, eu vou pensar só na história da carochinha. Hora que eu terminar a história da carochinha, eu volto para o livro dos médiuns, livro dos espíritos. Porque é inadmissível uma leitura tão profunda dessa e a pessoa preocupada com a morte da bezerra. Então, essas áreas só se enfermam com muita facilidade porque em vidas passadas o abuso desgastou a energia vital daquela área, retornando aquele ser com aquela região fragilizada, com uma cota menor de energia vital. Se a pessoa, desde cedo naquela próxima existência, busca o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquelas energias, elas se multiplicam gradativamente, não necessitando propriamente que o indivíduo sofra na pele as consequências dos delitos de vidas passadas. Mas se ele não procura o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo que nos eleva a Deus, a condição dele é a degeneração orgânica, fisiológica. O mês todo com inflamação de garganta, nas amígdalas, né? Na tireoide, porque afeta toda essa região aqui, né? As bactérias, os fungos, os vírus, né? Dizendo isso, não preciso nem dizer mais nada, né? Que os vírus são esses que se alojam nas amígdalas, né? Na garganta, na tireoide, tanto do homem quanto da mulher. Não precisa dizer, né? Por que alojam ali? Porque essas regiões não foram feitas para isso. Isso é uma transgressão das leis. Isso é um abuso. Isso é uma promiscuidade.
Agora eu digo dessa forma, o nosso irmão é rígido, nosso irmão é brabo. Não vejo braveza nenhuma nisso. Eu vejo estudo. Ora, você não vai dar as costas, você não vai entrar numa jaula de leão e dar as costas aos leões. Você vai dar as costas aos leões? Entre numa jaula onde tem 5 leões e dê as costas aos leões para você ver o que acontece com você. Não, nós temos que ser enérgicos com amor. Esse enérgico com amor é que instrui. Quem capta, capta. Quem não capta, existe aquele ditado: a porta da frente é a serventia da casa. Isso não é desfazer. Mas espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Reforma. Mudança de hábito, de atitude, de comportamento. Chega de meia boca. Nós não estamos, mediante essa obra codificada por Hipólito Leon Denisard Rivail, vinda do plano maior, para brincadeira. Nós não somos palhaços. Ninguém é palhaço. Todo mundo se faz de palhaço porque gosta do papel o qual ele se apresenta. Mas a vida é muito séria. Quem quer aprender corretamente, faça por merecer. Faça por merecer. E olha que com relação a esses probleminhas no corpo físico, nós ainda não dissemos nada. Não. Quem nos conhece sabe que detemos muito mais, para ser dito, mas é devagarinho que a gente tem que sorver a água, né? Mas precisamos acrescentar que durante a vida nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso. Nós já explicamos com relação à elasticidade dos cordões que interligam o perispírito ao corpo físico, ao corpo orgânico, mas graças à energia vital. Porque se não fosse a energia vital, o perispírito não se ligaria ao corpo físico, ao corpo orgânico. Que termina no corpo. Fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, né? Fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto. Quando a pessoa morre, é óbvio que ali o espírito se desagrega, né? O perispírito se desagrega porque a energia vital se esvai, mas nós já esclarecemos aqui, nossa irmã Leontina já esclareceu outras vezes, ou o Fernando, não me lembro, que a morte do corpo físico, ela só
pode ser consumada quando cessa-se todo o funcionamento do tronco encefálico. Porque a parada, parou-se a massa encefálica, parou-se o coração, parou-se a respiração, parou todos os movimentos, né? Não significa, e é dado pelo médico óbito, não significa que o paciente de fato está morto. Num exame mais profundo, em muitos casos se vê ainda o tronco encefálico como se fosse uma chamazinha de uma vela se mexendo. Mas isso não tem problema, porque naquele momento ali, 99,9%, o espírito quase sempre não encontra-se ali, e se encontra, ele encontra-se no estado assim, tão materializado devido ao teu perispírito, que ele nem percebe que já morreu, porque como nós já dissemos, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Por que então a separação é completa, né? Por meio dessa comunicação entre o espírito e o corpo, é que aquele recebe aviso. Qualquer que seja a distância a que se ache do segundo, a necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago, daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito. Isso é de extrema importância dizer. Tem pessoas que dizem assim: se o diabo te pegar lá no umbral, se o espírito tenebroso te pegar lá no meio dos infernos, porque tem muitas pessoas que usam esses termos. Isso é mitologia, mas a gente tem que usar também, porque está imitando eles. E eles dizem assim: se um espírito do mal te pegar lá no inferno, te pegar lá no umbral, se te prender lá, você não volta ao corpo físico de madrugada. Mentira. Cai nesse não, porque isso é tudo palhaçada, isso é falta de conhecimento da doutrina. Uma vez preso ao corpo físico, que ainda não desencarnou aquela alma ali do corpo físico, ele desaparece ali do meio daqueles seres que o prende, e quando menos espera ele se encontra no corpo físico. Não tem nada disso. Ele é volátil. Ele é um holograma. Ele desaparece lá. Você pode assim encorrentá-lo, prendê-lo, colocar lá algema, colocar dentro de uma grade. Chegou o momento dele retornar ao corpo físico, tchum, as algemas caem tudo no chão. Ninguém o prende. Encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas em histórias compostas para recrear. Então nós vemos isso no Livro dos Espíritos, na questão de número 400 e seguinte. Você tem curiosidade? Nós já tratamos desse assunto no Livro dos Espíritos. Mas se você tem curiosidade em saber um pouquinho mais, volte lá no Livro dos Médiuns, na questão de número 400. Né? Então, essas histórias de que o espírito a alma foi presa no inferno, em tal lugar, por um espírito, e que pelo fato de presa não voltou ao corpo físico, e por isso o corpo morreu, sucumbiu aqui, veio a óbito,
Isso é coisa de romancista. Isso é coisa de charlatanismo. Isso é coisa de mistificação. Isso não tem nada a ver com a realidade espírita. Nada. Isso é ignorância, é falta de conhecimento. Se instruam. Se instruam. Esse é o melhor a ser feito. Não há nada melhor que a instrução. Não há nada melhor que o conhecimento. O conhecimento, ele nos livra de tantos males, mas de tantos males, que infelizmente muitas pessoas ignoram. A gente compreende, né? Nós compreendemos.